Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite, bem-vindos. Ravinas, antigas moradores da Boa Fé e Caopes A e B em Viana preocupados com o perigo e o risco de verem as suas residências engolidas. Hospitais em Luanda, casos de acidentes de viação dominaram o atendimento no fim de semana, mas a malária continua no topo das estatísticas. Situação de cólera, o país continua a registrar o aumento de casos e de mortes pela doença. Autoridades desdobram-se no reforço da contenção do surto. O Presidente da República inaugurou o terminal oceânico da Barra do Dando, o maior centro de armazenamento de combustíveis do país. Medalha de honra, 50 anos. Parlamento suspende discussão por falta de consenso. Assunto volta à mesa de debates na próxima quarta-feira. Situação no leste da República Democrática do Congo. Operações secretas resultaram na morte de centenas de soldados ruandeses. É o Girassol Jornal, que acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Continuam as investigações em torno do caso que envolve a morte de 2 jovens seminaristas na província da Huila. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã do último sábado nos arredores da cidade de Lubango, com fortes marcas de espancamento. O Serviço de Investigação Criminal trabalha para encontrar os autores do crime que deixou a sociedade profundamente chocada. O Serviço de Investigação Criminal SIC está a realizar diligências para apurar as circunstâncias e identificar os autores das mortes de 2 seminaristas na cidade de Lubango. Os jovens que estavam de férias foram encontrados mortos na manhã de sábado na zona do Calumbiro, arredores da cidade. O porta-voz do SIC na Huila, Segunda Quitumba, garante que as investigações iniciaram assim que a instituição tomou conhecimento do crime. Este serviço, após ter se apercebido sobre a situação em causa, não é, os órgãos de polícia criminal, refiro-me ao DIP e o Serviço de Investigação Criminal na Huila, tem levado a cabo, até a data presente, vários trabalhos de diligência criminal com vista à localização, bem como à detenção dos cidadãos em causa. O oficial do SIC esclarece que os criminosos levaram consigo os telemóveis das vítimas que teriam sido mortas à facada, causa que vai ficar determinada depois das autópsias que terão lugar nas próximas horas. Nós podemos confirmar que os mesmos foram encontrados sem os telemóveis, os 2 telemóveis, estamos a falar de telemóveis de teclado, não é? Que os mesmos tinham, e em relação aos meios usados para o cometimento do crime, queremos aqui salientar que presume-se ser instrumento corto, perfurante, faca, mas, no entanto, vamos falar com mais precisão, tão logo seja realizada a autópsia. Os familiares das vítimas falam em grande perda e a destruição de muitos sonhos e pedem justiça. É difícil, meu filho, sofrer um tipo de ação como esse, porque realmente o comportamento dele foi digno. Que eu quero justiça. Meu filho, por que ele mataram tipo galinha? Tipo cão. Como é o quê? Ele não é cão. Crime chocante aconteceu na província da Huila. Ravinas antigas continuam a ser motivo de preocupação para os moradores do bairro Boa Fé e zonas da Caopes A e B, aqui em Luanda, na zona de Viana, localidades que já haviam sido cadastradas como zonas de risco no quadro do Programa Nacional de Combate. A preocupação da população é de que até o momento não há sinais de intervenção e com a chuva a situação pode ficar ainda mais complicada. Segundo estudos feitos pela administração de Viana,
A localidade tinha até 2024 27 ravinas que precisavam ser intervencionadas com urgência. Neste contexto, foi lançado no ano passado um programa emergencial de estancamento destas ravinas para minimizar o sofrimento populacional. Muitos problemas mesmo nessas ravinas. Não tem só uma ravina, mas são 4 ravinas que solam o bairro da Boa Fé. Tem a ravina que sai, que está no setor 2, que vem das CAOP, e tem a ravina que sai do setor 2 para o setor 4, e tem essa ravina que sai da visão cristã, para o setor 4. Moradores relatam que vários vizinhos já abandonaram as suas casas, fugindo da progressão das ravinas que já haviam derrubado algumas residências. Papá, até nós aqui já estamos mesmo bem aflitos com esse. Quando nós viemos morar aqui, ninguém sabia que ia haver essa razina. Essa razina iniciou mesmo quando iniciou a chuva. De pé para mão, iniciou a vala já destruiu mesmo todas as casas, isso tudo estava cheio das casas. Foi lançado em 2024 o programa de estancamento de ravinas aqui no município de Viana. Moradores que vivem em zonas de risco dizem que foram cadastrados em 2016, mas até o momento nada foi feito. Na zona da CAOP A, a ravina cortou a ligação à CAOP B e alguns cidadãos oportunistas improvisaram uma ponte feita de andaime para facilitar a passagem dos cidadãos. Com o custo por cada travessia, desembolsa-se dinheiro entre 100 para os conhecidos e 200 kwanzas para quem é de fora. Os que vêm da CAOP A não conseguem ir para outro lado, são obrigados a dar maior volta. Se vermos ao lado, temos, nesse caso, uma ponte adaptada pelos jovens do bairro, que estes jovens são obrigados a cobrar 100 a 200 kwanzas para a passagem de uma determinada pessoa. Se vermos ao lado também as casas, já algumas casas foram praticamente demolidas pela chuva, e que algumas pessoas tiveram que adaptar os quintais, nesse caso, as que foram demolidas, então estão a construir outros, mas com tendência também de, se porventura cair mais uma enxurrada, há a probabilidade de das mesmas casas, mesmos quintais também caírem. Moradores estão agastados com a situação que já se arrasta por muitos anos. Quando vem a chuva, é para derrubar toda a casa. Então, durante os dias que estamos aqui, durante o tempo, então olhem para a ravina que está sempre a encostar. Quando chove, está sempre a descer. Quando chove, está sempre a cair as casas. As casas daqui a um ano ou mais meses, as casas vai para baixo. Agora nós queremos que a administração de Viana, o que ele fez, que ele vai fazer sobre nós. Segundo relatos da população, as ravinas também têm servido de esconderijo de marginais para a prática de crimes. Primeiro que tem causado esconderismo de bandidos. O índice de violação tem aumentado nesse recinto e também no âmbito, quando chove, os moradores ficam já acordados, tendo em conta com a preocupação que podem perder a sua residência por ter em conta a abertura da mesma ravina. E falamos de saúde a seguir. O fim de semana ficou marcado por vários casos de acidentes de aviação em algumas das principais unidades hospitalares de Luanda. São os casos específicos do Josina Machel e o Hospital dos Cajueiros, onde ainda assim, segundo o que constatamos na ronda efetuada hoje, a malária não deixa de liderar as estatísticas no quadro de atendimentos. Todos os dias, vários acidentes de viação ocorrem em Luanda. Só nas últimas 72 horas, o Hospital Josina Machel atendeu um total de 10 pacientes politraumatizados. Tivemos perto de 10 casos. O politraumatizado entende-se como um doente que terá sido acidentado e que tenha mais do que uma patologia resultante desse acidente e que uma dessas patologias lhe pode pôr em risco a vida. A maioria dos pacientes politraumatizados que dão entrada na unidade sanitária apresentam estado de embriaguez. Em que o indivíduo é atropelado, chega no banco de urgência, ainda no estado ébrio. Nisto, a gente leva a pensar que
se provável não tivesse se embebedado em haste pública, teria tido maior cuidado ao atravessar a rua de modo que não fosse atropelado. Porque nem sempre a culpa é do automobilista, mas sim, também por vezes é dos peões. É um número considerável, sobretudo a juventude, na faixa dos 30 aos 14 anos. Durante uma ronda efetuada pela nossa equipa de reportagem, constatamos que a equipa médica do Hospital Geral dos Cajueiros atendeu mais de 2.000 pacientes. A malária continua a ser a patologia mais registrada. Sexta, sábado, domingo, o total dos casos de malária que foram observados são 36 no banco de urgência. Em seguida, vem a hipertensão arterial. Sabemos que a doença hipertensiva leva consigo uma das consequências que é a AVC. Nesses casos tivemos 27 casos para os 3 dias. Diariamente nós registramos habitualmente mais de 90 casos positivos de malária. É mais, porque a maioria dos nossos pacientes que nos vêm nas urgências, seja na medicina ou na pediatria especificamente, temos muitos com malária. Também temos que apelar uma vez mais à nossa população às medidas de prevenção de malária, né? Evitamos lixo, todo espaço com água parada, devem ser tratados. Nos últimos 3 dias, tanto o Hospital Josina Machel como o Hospital dos Cajueiros também atenderam casos de cólera. Deu entrada no nosso centro de tratamento da cólera 6 casos e todos esses estão melhorados e a qualquer altura poderão ter alta para ir para casa. No dia de hoje temos, por exemplo, casos suspeitos, 39, e temos 7 pacientes já com confirmação clínica, que chegam-nos a nós com diarreia, com vômitos. E quando falamos com confirmação clínica, são aqueles que têm diarreia com conteúdo líquidos, tipo água de arroz, mal cheiroso. E ali, se mesmo não tendo teste rápido, a clínica é soberana também. E esses doentes estão logo submetidos a tratamento e hidratação. E ainda no domínio da saúde, e agora sobre a situação da cólera até o momento, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, já foram notificados a nível do país mais de 3.000 casos da doença confirmados nas províncias do Bengo e Colibengo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Huambo, Huila e Luanda e ainda Malange e a província do Zaire. O total de mortos registrados até o momento já passa os 100. São dados que devem ser atualizados pelo Ministério da Saúde a qualquer momento. E mais de 2.000 jovens beneficiaram nesta segunda-feira de kits profissionais, ferramentas de trabalho, microcréditos e estágios profissionais. A iniciativa é do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, no âmbito do programa Jovens e Oportunidades de Bons Empregos. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social fez chegar kits de trabalho profissionais a mais de 300 jovens e fez a entrega de microcréditos e estágios profissionais. Foram beneficiadas as cooperativas de jardinagens e parques de recreio, a mototaxistas, ao projeto de inserção de catadores de resíduos sólidos PICAR e a cooperativa de manutenção de vias, limpezas de sarjetas e pinturas de lancis. Está a ser muito bom, uma vez que vai me ajudar a alavancar o meu negócio de mototáxi. É muito benéfico, tanto para mim quanto para os outros colegas que fizeram comigo o curso de empreendedorismo. O processo foi um pouquinho trabalhoso, mas foi bom, ganhamos experiência no que toca ao empreendimento e até agora está tudo a correr conforme. Olha, na verdade é uma gratificação, nos sentimos muito lisonjeados porque é uma oportunidade inovadora. Na verdade nós fazemos a recolha de resíduos, que trata da limpeza e manutenção das vias. Num determinado bairro nós tratamos a área das limpezas das ruas, manutenção das ruas e a limpeza dos estabelecimentos na área. Recebemos a motorizada, recebemos também o kit de vassouras, não é? Carros de mão, os ancinhos e a paz. A recolha de resíduos sólidos, saneamento básico em si
no seu todo, no que toca às varreduras também. Eu fiz a inscrição no portal da Inefop, depois eu fui aceito, fiz a formação na MAPES do Rangel, fiz todas as coordenadas que eles me orientaram, fiz o plano de negócio e hoje estou aqui beneficiada de 2 milhões de kwanza para alavancar o meu negócio. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse que estas ações dão corpo à Agenda Nacional de Emprego e melhoram a questão da empregabilidade juvenil, sobretudo para os jovens em situação de vulnerabilidade. Desde a implementação do Job Angola, jovens e oportunidades de bons empregos foram beneficiados mais de 15 mil jovens em 3 províncias do país. Os beneficiários dos programas Job Angola, na província de Luanda, com a realização deste ato hoje, elevam-se para 3.052. Porém, importa destacar que os dados referentes às 3 províncias, Luanda, no primeiro ato no INAP, conforme dissemos, Uambi e Bié, os beneficiários destas iniciativas prefazem um total de 15.446 beneficiados. Importa também destacar que aí estão incluídos os beneficiários da formação profissional, dos estágios profissionais, dos microcréditos e do projeto de inserção de catadores de resíduos. Durante a cerimônia foram assinados protocolos entre a administração do Kazenga e a direção do Inefop. A anfitriã Nadia Neto disse que a parceria formada com o Inefop tem facilitado a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Kazenga hoje tem a ganhar muito com esta atividade e só temos aqui a agradecer essa parceria com o Inefop, uma iniciativa do Executivo Central, do MAPES, e que nós de facto podemos reconhecer os 80 jovens que com este trabalho recebem empregos diretos por meio das 8 cooperativas do Kazenga que foram beneficiadas para passarem a trabalhar com a administração municipal do Kazenga. Ainda neste mês de fevereiro, Teresa Dias afirmou que no âmbito do Job Angola serão entregues mais de 250 bolsas de formação ao governo da província de Luanda. Atribuiremos 300 bolsas de formação ao governo da província de Luanda, sendo distribuídos para todos os municípios desta província, para jovens em situação de vulnerabilidade, nas áreas de mecânica de produção industrial e automóvel, transportes, logística, desenvolvimento, tecnologias de informação, comunicação, metrologia, bem como de eletricidade, energias renováveis e mecatrônica. Foram entregues de forma simbólica os certificados do fim do curso de alguns jovens. A cerimônia aconteceu no Marco Histórico 4 de fevereiro, no município do Kazenga. Assembleia Nacional. Debates que marcam o dia. Em destaque. E mais à frente, o Presidente da República, João Lourenço, admitiu hoje que o contrabando de combustíveis é uma realidade presente em Angola e que tem afetado negativamente a economia do país. O titular do Poder Executivo falava depois de ter feito a inauguração do terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, tendo garantido a continuidade de investimentos no setor. O terminal oceânico da Barra do Dande tem capacidade de armazenamento de 580 mil metros cúbicos de combustíveis, sendo o maior centro de estoque do país. Diversas vezes surgem informações que dão conta da apreensão de presumíveis contrabandistas de combustíveis. As províncias fronteiriças são as mais visadas. Em meados do ano passado, o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, denunciou a existência de grupos bem identificados que promoviam o contrabando. Meses depois, foi a vez do ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, sair a público para afirmar que no negócio do contrabando estavam envolvidas altas figuras das forças de defesa e segurança, antigos governantes, autoridades tradicionais e muito mais. O Presidente da República, João Lourenço, admite que o contrabando de combustíveis é um facto e que tem estado a prejudicar a economia nacional. Existe o contrabando de combustível, é uma realidade, infelizmente uma triste realidade,
Já se tem feito o combate ao contrabando de combustível, talvez não o suficiente. Vamos continuar nesta luta até que consigamos debelar de uma vez por todas este grande mal que é provocado à nossa economia. De acordo com o chefe de Estado, o preço do combustível em Angola ainda está aquém do aplicado no mercado real. Daí a abertura de um leque de oportunidades para os contrabandistas. Tanto como sabemos, o preço do combustível em Angola está muito abaixo dos preços reais, quer do preço de produção, quer do preço dos produtos importados. Portanto, hoje, sem termos grande capacidade de refinação local, importamos ainda grande parte quer do diesel, quer da gasolina que o país consome. Portanto, importamos a um preço e vendemos a um preço inferior ao da importação, ou seja, o país está a perder dinheiro. Você compra 10 e vende a 6. Isto é uma situação que, uma vez resolvida, com certeza que vai desencorajar todos aqueles malfeitores que estão envolvidos no contrabando de combustível. O presidente João Lourenço inaugurou nesta segunda-feira o terminal oceânico da Barra do Dande, com capacidade de armazenamento de 580 mil metros cúbicos de gasolina e gasóleo e 102 mil de gás de cozinha. Na ocasião, o titular do Poder Executivo garantiu a continuidade de investimentos na área de estocagem de combustíveis, tendo recomendado, por isso, uma atenção especial para as províncias do Cuando e do Mochico-Leste. Citaram nomeadamente a cidade de Lubango, mas não podemos nos esquecer que o país conta hoje com 3 novas províncias. E dessas 3 eu gostaria de destacar aquelas que estão mais distantes. Estou-me a referir à província do Mochico-Leste e à província do Cuando. Essas terão de beneficiar também de capacidade de estocagem de combustíveis, obviamente, com a dimensão das respectivas províncias. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou nesta segunda-feira o terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo. Na ocasião, o chefe de Estado fez o corte da fita e o desterramento da placa do projeto petrolífero, orçado em 642 milhões de dólares. E segundo o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o terminal oceânico da Barra do Dande pode desempenhar um papel importante no reforço da segurança energética. Diamantino Azevedo referiu que a capacidade de armazenamento da infraestrutura possibilita uma autonomia de abastecimento de 30 dias em todo o país. Nasceu na província do Bengo, Barra do Dande, a maior reserva estratégica de combustíveis líquidos e gasosos do país. Esta infraestrutura tem uma capacidade de armazenagem atual de 582 mil metros cúbicos de combustíveis líquidos e gasosos, que por si só nos permitirá, em situação de crise, garantir uma autonomia de abastecimento a todo o país de 30 dias. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 prevê que o país tenha uma capacidade de armazenagem de combustíveis em terra de 1.260.000 metros cúbicos. Atualmente, o país dispõe de uma capacidade de armazenagem em terra de 676 mil metros cúbicos. Assim, se adicionarmos ao valor atual a capacidade final deste terminal, atingimos 1.458.000 metros cúbicos, que ultrapassam o objetivo do Plano de Desenvolvimento Nacional. O terminal oceânico da Barra do Dande, também designado como TOBD, reúne ainda condições para assegurar as reservas estratégicas e de segurança nacional em questão de produtos refinados. Repartidos entre 320 mil metros cúbicos de gasóleo, 160 mil metros cúbicos de gasolina e 102 mil metros cúbicos de LPG, o gás doméstico, reunindo as condições para assegurar as reservas estratégicas e de segurança nacional e de contribuir para a autossuficiência do país em produtos refinados. Outras valências que este terminal traz têm que ver com aspectos económicos e sociais, como fez saber
o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. São vários benefícios que o terminal oceânico da Barra do Dande trouxe e trará para o país, a nível social e econômico. Por exemplo, na fase de construção gerou cerca de 4.000 empregos e para a sua operação serão necessários cerca de 400 trabalhadores. Para além disso, a par do seu objeto operacional, esta infraestrutura irá promover negócios diretos e indiretos para outras empresas nacionais, constituindo-se num fator dinamizador importante para a economia da província do Bengo em particular e para o país em geral. Com a entrada em funcionamento marcada para o mês de julho deste ano, o terminal está composto por várias unidades, entre armazenamento, tanques, unidades de captação de água, entre outras. Um terminal que é composto por várias unidades. A unidade em terra, que é esta zona onde nós nos encontramos, que é a unidade de armazenamento, como nós identificamos, a unidade 100. E aqui nós temos o parque de armazenamento. São, essencialmente, 16 tanques de combustíveis líquidos, 34 de LPG, que constituem, no seu total, 580.000 metros cúbicos de combustíveis. Portanto, 8 tanques de gasóleo, 8 tanques de gasolina e os 34 de LPG. Temos também a unidade 200, que é um conjunto de pipelines que interliga as várias unidades dos projetos, do projeto, os vários tanques e que permite então a movimentação de produto, seja do produto recepcionado no mar, para os tanques, dos tanques para os caminhões e sucessivamente. Temos também uma unidade de captação de água que está aqui nas margens do rio Dande, que bombeia e fornece toda a água que o terminal consome, tanto no seu dia-a-dia operacional, como também para a manutenção do seu sistema de combate a incêndios. E nos mercados internacionais, o petróleo, que serve de referência para as exportações angolanas, abriu a semana a valorizar ligeiramente na luta para superar o preço de $75 o barril. O Brent está a ser comercializado hoje a $75,52, registrando assim uma subida de 1,17% comparativamente à semana passada, quando o mercado fechou a $74,97. Apesar da sessão em alta, a commodity acumulou perdas pela terceira semana consecutiva. Às 8 horas de Luanda desta segunda-feira, o barril do Brent, negociado em Londres, abriu em alta a ser comercializado no mercado internacional a $75,52, registrando uma valorização em torno de 1,17%. face aos $74,97 com que fechou na semana passada. Os contratos futuros do petróleo continuam em alta desde a passada sexta-feira 7, influenciados pela repercussão das sanções impostas pelos Estados Unidos da América a uma rede internacional que facilita o envio de petróleo iraniano para a China, aumentando a pressão sobre este país do Médio Oriente. Apesar da sessão se fixar em alta, a commodity acumulou perdas pela terceira semana consecutiva no início de um mês, marcado por renovadas ameaças tarifárias do presidente Donald Trump à China e outros países. Segundo analistas, o preço do petróleo no curto e médio prazo vai estar muito condicionado pela guerra de tarifas, com repercussões globais entre os Estados Unidos da América e a China, a ter um papel determinante secundarizando a OPEP. Estas crises políticas internacionais beneficiam Angola, que tem o petróleo como principal matéria-prima de exportação. Todo este cenário sobre a valorização do petróleo acontece numa altura em que o presidente da República, João Lourenço, inaugurou nesta segunda-feira o terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, maior área de armazenamento de combustíveis do país, com capacidade para 580 mil metros cúbicos de combustíveis entre gasolina, gasóleo e gás. Trata-se de um projeto estratégico que vai funcionar em parceria com a refinaria do Lubito, também em curso, para tornar Angola num país autossuficiente na produção de combustível. Ora, e temos connosco hoje em estúdio o economista Constantino Paulo para olharmos em termos de análise para este início da semana no que diz respeito à valorização da principal matéria-prima do país nos mercados internacionais
E também para a grande infraestrutura de armazenamento que o país acaba de ganhar. Doutor Constantino, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, telespectadores também lá em casa que nos assistem. Ora, é um prazer recebê-lo, exatamente no dia em que o país acaba de ganhar uma grande infraestrutura no domínio do armazenamento de combustíveis. Vamos olhar para a mais-valia que esta infraestrutura pode trazer para o consumidor final e para a economia de forma geral do país. Bem, primariamente, dar aqui boa nota ao Presidente da República por inaugurar esta infraestrutura, este seu executivo, porque isto vem trazer mais receitas para o nosso país e também vai diminuir a dependência quando o mercado não tiver o gasóleo, o gás e a gasolina. Nós tendo esta reserva consentânea para nós, não teremos muitas dificuldades na importação deste produto, porque a nossa reserva vai satisfazer o mercado. Como disse bem o ministro, vai ajudar o país em 30 dias, em caso de falta ou caso haja alguma convulsão ou escassez deste produto a nível internacional, visto que esta commodity para o nosso país, não tendo ainda refinarias implantadas aqui a funcionar, nós dependemos muito da importação desses produtos de outros países que assim os refinam. Portanto, é uma infraestrutura que vai causar, no caso, um impacto imediato a nível da economia, de forma geral? Isto vai ter um impacto positivo para a nossa economia, porque nós vamos ver que as nossas bombas de combustível a nível do país já não vai faltar combustível. Agora, é preciso que se aposta nisto de forma acérrima. Tem de haver fiscalização da coisa pública para que consigamos, de facto, manter esta infraestrutura. Porque nós estamos a falar do investimento de cerca de 600 ou mais de 600 milhões de dólares. Então, é um investimento que temos que apostar no seu retorno. E o retorno deste investimento só será possível se nós tivermos homens comprometidos com a causa a gerirem este negócio. Com o terminal, e em função das suas capacidades de armazenamento, podemos considerar que o país está longe de voltar a encarar as habituais escassez, habituais não digo, mas escassez a nível da distribuição de combustíveis. Obviamente, porque este é o propósito. Nós vamos falar que em Angola nós tínhamos, antes desta imponente infraestrutura, nós tínhamos pequenos postos de depósito de combustível, né, que garantiam já a escassez. Quando haver escassez, aí poderia suprir o mercado, mas isto não era o suficiente. Só para ver que os depósitos que nós tínhamos, ou os centros logísticos de combustível que nós tínhamos, só arrecadavam ou conseguiam de preservar cerca de 645 mil metros cúbicos desta commodity. Mas agora, com esta, avançamos para cerca de 1 milhão. Então, temos uma cobertura de 1 mês. Aí a tendência aqui é passar para a segunda fase. A segunda fase que vai poder armazenar cerca de mais de 700 mil metros cúbicos de combustível, e isto independentemente da procura, as necessidades do mercado. Só assim nós podemos também pensar em criar mais infraestruturas a nível das 21 províncias, porque isto move uma cadeia industrial. Dr. Constantino, podemos seguramente afirmar que com a inauguração do terminal o país está a preparar-se para gerir futuramente o combustível que vai produzir com a futura entrada em funcionamento das 2 refinarias? Esta é a ideia. Olhando pela explanação do Presidente da República, esta é a ideia. A ideia aqui é nos prepararmos, e estamos a bom caminho, porque não vamos construir as refinarias acabadas e depois pensarmos no reservatório, no depósito daquilo que vai garantir a sustentabilidade do nosso consumo a nível interno. Então, o que está a se fazer é o melhor. É, primeiro, preparar-nos onde vamos armazenar o que vamos produzir,
ok? E depois nós continuarmos com os investimentos a nível das infraestruturas de refinaria de petróleo. Isto é um ganho que o país alcança nesta altura, porque nós estamos a partir para uma diversificação econômica e olhando para, não só para o crude, o petróleo bruto, mas também nos seus derivados. E estes derivados é que proporcionam receitas para o cofre do Estado. Porque o consumo interno do combustível, tanto a gasolina, o gás e o gasóleo, isto fortifica a nossa base de economia nacional. Bem, há regiões do país onde a questão do combustível, o acesso ao combustível ainda é vista com escassez, um cenário de escassez de algumas regiões específicas. Como é que se pode aproveitar agora o terminal para suprir este déficit na distribuição, que se não tem em algumas regiões do país? Bem, nós temos algumas regiões, principalmente regiões mais longínquas. Estamos a falar de Cubango, Mochico Leste, entre outras províncias que acabaram de surgir na nova ordem administrativa que Angola tem. Agora, enquanto os postos de combustível ou os postos de abastecimento de combustível não chegam a estas localidades, eu acredito que a Sonangol tem que criar uma forte logística de transporte para poder fazer chegar o combustível a essas zonas, enquanto não se constrói infraestruturas para o armazenamento destes produtos a nível destas províncias. Feito isso, é preciso investimento. Para isso é preciso investimento. E aqui, este investimento que a Sonangol fez, aproveitar o retorno desse investimento e não só mexendo nas contas correntes para investir, para dar mais robustez ao setor e chegarem a estas localidades e fazerem de forma emergente para que não haja algumas discrepâncias no que concerne ao desenvolvimento dessas regiões. Isto é muito importante e vai ser bom para a nossa economia, porque só de consumo de combustível a nível interno nós conseguiremos de resolver muitos problemas. Pegarmos o superávit do Ministério das Finanças, do Ministério do Petróleo e Gás, ok? Pegarmos também o superávit de algumas instituições, como a AGT, entre outros, injetarem para estes investimentos e nós vamos ver que em curto espaço de tempo teremos retorno. E apesar de trazer retorno para os cofres do Estado, mas também vai trazer empregabilidade para essas áreas. Repare, esta infraestrutura, ao chegar à província do Bengo, eu estava a ver que cerca de 97% da mão de obra que participou na construção desta imponente infraestrutura é nacional. E 70% desta mão de obra é jovens do Bengo e das províncias vizinhas do Bengo. Repara que quantos jovens nós tiramos do desemprego para poderem ter o salário, o pão para levar à sua casa. Então, esses projetos, se forem abrangentes, vai ajudar não só o desenvolvimento econômico do país, mas sim o desenvolvimento social e integral das nossas famílias e a nossa juventude, que assim precisa ter um emprego. Ouvimos há instantes o Ministro dos Petróleos a garantir que o terminal pode também ser determinante para a garantia da segurança energética do país. Como é que se pode perceber, assim em miúdos, esta vantagem? Bem, é óbvio afirmar isso, porque nós temos que aqui telegrafar de que o setor dos combustíveis move toda uma indústria a nível do país. E hoje por hoje não há desenvolvimento se não houver energia, se não haver aposta nas linhas de distribuição elétrica. E para que isso haja, nós temos que ter esta commodity e temos que produzir o suficiente para podermos abastecer o mercado. E isto vai atrair mais investidores a nível do país. Vejamos, se em caso de falta de combustível a nível do país, nós vamos ter problemas de captação de receita por parte de quem vem investir. Porque um dos elementos fundamentais no investimento direito estrangeiro, uma das condições é
à condição energética. E se estivermos bem preparados neste quesito, nós vamos atrair mais investidores para o nosso mercado, porque haverá satisfação no que concerne ao investimento, porque ninguém quer vir num país e ver pura e simplesmente o seu dinheiro a não surtir efeitos quando a problemática é energia. Ele move com tudo e temos que aproveitar esta oportunidade e dar aqui a mão a torcer para que apareçam mais investidores angolanos neste negócio. Ora, estamos a falar do petróleo, a nossa principal matéria-prima. E agora, doutor, olhar um pouco para os mercados internacionais. A commodity abre a semana a valorizar ligeiramente, mas ainda na luta para superar os $75 de preço no mercado. Caro jornalista, se nós repararmos por este quesito, esta commodity é uma commodity instável e esta instabilidade prejudica os países que dependem em 90% a 70% das suas exportações para a captação de divisas também para os seus países, dependentes desta commodity. Aí os mercados internacionais são voláteis. A volatilidade dos mercados internacionais depende em grande parte das instabilidades ou estabilidades. Quando esta commodity tiver maior procura a nível do mercado internacional, ela tem tendência de subir. Os preços disparam. Quando a procura é diminuta, ela tem tendência de baixar e vem a prejudicar os países dependentes da produção de petróleo para a sustentabilidade financeira e econômica dos seus países. Vamos agradecer-lhe, doutor Constantino, por esta presença no Girassol Jornal e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui convosco. Nós é que agradecemos. Obrigado e estamos juntos. Obrigado. Ora bem, e agora olhamos para as importações de mercadorias no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, que cresceram em 34% para 2.179 milhões de dólares em 2024. Assim, no ano passado, o país gastou mais de 550,3 milhões de dólares para a importação de bens de primeira necessidade. O grão de trigo, frango, arroz e medicamentos são mercadorias que lideram o ranking dos produtos mais importados pelo país e são os produtos do Prodesi que estimularam o crescimento das importações, segundo dados da Administração Geral Tributária, consultados pela Rede Girassol. Estes três produtos são responsáveis por 66% do volume total das importações do Prodesi. Há 4 anos que o histórico de importações registra crescimento considerável. Em 2020, Angola importou 2.300.812 toneladas de produtos do Prodesi, equivalentes a 1.831,7 milhões de dólares, o que significa que o país gastou em 2024 mais 347,2 milhões de dólares com a importação destes produtos face a 2020. O nível mais alto de importação de produtos do Prodesi foi em 2022, quando o país gastou 2.444,8 milhões de dólares, com a importação de 2.118.245 toneladas de produtos. Este aumento das importações dos produtos do Prodesi revela que a diversificação econômica ainda é insuficiente para as necessidades que o país tem, onde impera uma alta taxa de inflação e com a desvalorização da moeda nacional. Os grãos de trigo lideram as importações em 2024, tendo sido importadas 445.554 toneladas, que custaram ao país cerca de 425 milhões de dólares. Já o frango, que até 2023 foi o produto mais importado, custou ao país 316,8 milhões de dólares, uma vez que foram importadas 242.849 toneladas, mais 91.089 toneladas em relação ao período homólogo.
Na terceira posição dos produtos está o arroz, cuja importação custou cerca de 295,6 milhões de dólares, mais 72,5 milhões de dólares em relação a 2023. Dados da Associação Agropecuária de Angola, APA, indicam que o país precisa de produzir 1,2 milhões de toneladas de arroz anualmente, ao invés das 40 mil toneladas que produz atualmente, para se tornar autossuficiente na produção deste cereal. Assim, para Angola produzir 1,2 milhões de toneladas de arroz, seriam necessários pelo menos 300 mil hectares e outras condições produtivas. Estamos a informar o Girassol Jornal Leste da República Democrática do Congo. Operações secretas resultaram na morte de centenas de soldados ruandeses. Está em destaque no próximo bloco. Atualidade internacional. Confira connosco o primeiro intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Na Assembleia Nacional, as discussões na reunião conjunta das comissões de especialidade terminaram sem consenso nesta segunda-feira. As propostas da medalha de comemorações dos 50 anos da independência nacional e a proposta de alteração do passaporte angolano voltam à mesa de debate na próxima quarta-feira. Em clima de constantes divergências, os parlamentares apresentaram pontos relevantes sobre o diploma da medalha comemorativa dos 50 anos de independência nacional, da iniciativa do Executivo, que visa reconhecer o contributo de personalidades e entidades que se destacaram na luta pela independência, preservação da soberania e desenvolvimento do país. A condecoração será dividida em 3 categorias: classe de honra para chefes de Estado e altos dignatários, classe independência e paz para aqueles que contribuíram na luta pela independência e consolidação da paz, e a classe desenvolvimento, destinada a indivíduos e instituições que impulsionaram o progresso nacional em diversas áreas. A maior força política da oposição defende que os nomes dos designatários dos acordos de Alvor sejam devidamente expressos nas homenagens dos 50 anos, além de contestar as características da medalha, que, de acordo com o diploma, tem 9 quilates e será banhada em ouro, o que para a UNITA não está à altura da dimensão do evento. O que o povo quer é que os seus rostos estejam incluídos nesta medalha. É um dever que lhes cabe, porque eles participaram na independência e foi um alto custo. O preço foi muito alto. Estamos independentes graças a eles. Hoje estamos aqui num país soberano graças a essas 3 figuras. Daqui a 50 anos, quem de nós aqui estará aqui? Quem é que estará aqui? Que legado é que vamos deixar aos nossos filhos? Então, nós temos que ajudar o chefe de Estado a criar essa medalha. E se nós queremos reconciliação, não podemos excluir ninguém. Essa data é tão importante para os angolanos e é uma vergonha que amanhã as pessoas cheguem a 11 de novembro e não sabem como chegaram até lá. Afinal, houve uma história de 9 ou 10 meses que nos levou do 15 de janeiro até o 11, porque não o 11 de novembro. O segundo aspecto é que temos que sair um bocadinho da história dos partidos para entrarmos na história da Angola. Porque se não o fizermos hoje, alguém vai fazê-lo, os nossos netos vão corrigir. Já os deputados do partido no poder em Pelá não veem qualquer tipo de exclusão dos atores da independência nacional nas comemorações dos 50 anos e alertaram para melhor interpretação do documento. Foi feito um coro sobre um receio de perigo que me parece ser inexistente, porque em momento algum na proposta disse claramente que se exclui A, B ou C, ou que se inclui apenas A e B. Portanto, Senhora Presidente, gostava daqui mais uma vez de dar nota que pode ser um exercício não muito fácil, mas é possível, em sede daquilo que estamos aqui a discutir,
termos uma norma que consiga, nos termos em que traz o proponente, salvaguardar os interesses de todos os angolanos. E é importante dizer que, nos termos em que está, no meu entender, salvaguarda os interesses da generalidade dos angolanos. Vamos todos consultar os grupos parlamentares e depois chegarmos a um bom consenso. Não se trata aqui do A, B, C, D, António Francisco, Bernardo, nada disso, não se trata nada disso. O que de nossa parte vai ser feita, da parte do outro vai ser feito, e do outro vai ser feito, e do outro também vai ser feito, é isso. Outro assunto que esteve em discussão é a proposta de lei do passaporte angolano. O diploma de responsabilidade da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos foi igualmente contestado pelos parlamentares quanto aos beneficiários do passaporte diplomático. Ou seja, além da suspensão da proposta da medalha comemorativa dos 50 anos de independência nacional, fica também suspensa a discussão e votação da proposta de alteração da lei do passaporte angolano. Não passamos por cima de tudo, de nada. Também analisamos a questão dos deputados. Fez-se um estudo comparado e não encontramos precedente ao nível do direito internacional relativamente a esta questão dos ex-deputados para considerar como entes diplomáticos de forma contínua. E isso é importante porque o passaporte é um documento que tem que ter aceitação do país de destino. Se o país de destino não encontrar no direito internacional o leque quer dizer, que a entidade portadora do passaporte, do ponto de vista internacional, é daquelas que normalmente têm este direito, o próprio passaporte acaba por não jogar a sua importância. Agora, fora de portas, centenas de soldados ruandeses foram mortos durante as operações secretas no leste da República Democrática do Congo, contradizendo as alegações de Kigali de que os seus soldados não estão envolvidos no conflito naquele país. Segundo uma publicação do The Guardian, várias fontes dos serviços secretos, militares e diplomáticos dizem que um número muito significativo de soldados das Forças de Defesa do Ruanda, o FDR, morreram a apoiar uma ofensiva dos rebeldes do M23 na RDC. Imagens do satélite de um cemitério militar na capital ruandesa indicam que pelo menos 600 sepulturas foram cavadas desde que o M23 reiniciou as operações na RDC há 3 anos. 2 altos funcionários dos serviços secretos com conhecimento da FDR dizem que as verdadeiras perdas sofridas pelo Ruanda atingem provavelmente os milhares. Mas estabelecer um número definitivo é um desafio. Outra fonte importante diz que vários soldados ruandeses mortos foram secretamente enterrados em valas comuns na RDC, quando era impossível devolver os seus corpos através da fronteira. Dizem também que as famílias recebiam caixões vazios quando os cadáveres não podiam ser devolvidos. Segundo o jornal, as baixas ruandesas são tão altas que uma nova ala foi construída no Hospital Militar de Kigali para lidar com elas. A casa mortuária está cheia e o Ruanda continua a negar que as suas forças tenham atravessado para a República Democrática do Congo. Especialistas da ONU, no entanto, dizem que o exército ruandês está no controlo de facto dos rebeldes do M23, que no mês passado tomaram a cidade de Goma, capital da província do Kivu Norte, e que controlam uma faixa da RDC equivalente a quase metade do tamanho do próprio Ruanda. As revelações sobre o número de militares mortos no Ruanda vão intensificar a pressão sobre Kigali para que desanuvie o seu papel no conflito antes de uma cimeira de crise em que participaram os presidentes ruandês e da RDC, Paul Kagame e Félix Tshisekedi, respectivamente, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Fontes diplomáticas dizem que o verdadeiro número de ruandeses mortos, prova de envolvimento sustentado na linha da frente, seria extremamente prejudicial para Paul Kagame. As mortes por VIH-Sida podem aumentar 10 vezes mais até 2029 em todo o mundo, isso caso os Estados Unidos suspendam o financiamento ao maior programa de combate à SIDA. Segundo a Organização das Nações Unidas, a medida pode ainda causar o aumento do número de infecções em até 6 vezes. Confira o Compacto Internacional. O número de infecções até tem estado a diminuir, mas com a medida dos norte-americanos, as coisas podem mudar. A ONU afirma que em 2023, por exemplo, foram registados, sublinha-se, apenas 1,3 milhões de casos novos.
números que mostram uma redução na ordem dos 60% desde o pico do vírus em 1995. Entretanto, o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump de que os Estados Unidos iriam congelar toda a assistência estrangeira durante 90 dias ao programa faz com que a estimativa seja de que até 2029 existam 8,7 milhões de pessoas infectadas pela doença, um aumento de 10 vezes nas mortes relacionadas com VIH, o que significa 6,3 milhões de mortes e mais de 3,4 milhões de crianças órfãs. A ONU considera que a perda de financiamento em alguns países teve impacto muito negativo, já que o financiamento externo, sendo 90% de origem norte-americana, é a principal fonte para os programas de combate ao VIH-Sida. Para a ONU, os americanos até podem reduzir os valores do financiamento, mas não o devem suspender. 51 pessoas morreram em resultado de um acidente de viação na Guatemala, quando um autocarro que transportava 75 passageiros despenhou da ponte na cidade da Guatemala, de acordo com as autoridades. Os bombeiros informaram que os corpos de 51 pessoas foram retirados do local, onde aconteceu aquele que é já considerado um dos piores acidentes registados nos últimos tempos no país. Cerca de 10 feridos em estado grave foram transportados para o hospital. O presidente do Ghana, John Dramani Mahama, anunciou a proibição de viagens de primeira classe financiadas pelo Estado para funcionários do governo, incluindo ministros do gabinete, como parte das medidas para reduzir os gastos do executivo. A medida foi anunciada na sexta-feira durante a cerimônia de tomada de posse de 17 novos ministros no Palácio Presidencial em Accra, capital do Ghana. O chefe de Estado ganense enfatizou que apenas viagens essenciais serão permitidas e que devem primeiro ser aprovadas pelo gabinete do chefe de gabinete. Dramani afirmou que qualquer viagem considerada essencial deve ser realizada com modéstia e sem primeira classe. Dramani, de 66 anos, pediu ainda às autoridades que evitem demonstrações de extravagância e façam uso prudente dos recursos públicos, enfatizando que os fundos do governo devem ser direcionados para melhorar a vida dos ganenses e não para o luxo. Segurança Nacional e os desafios emergentes no domínio digital. No próximo bloco, olhamos para o essencial sobre o curso de capacitação que junta efetivos dos órgãos de defesa. Seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Membros dos órgãos de defesa e segurança participam de um curso intensivo de ciberespaço, ciberdefesa e cibersegurança. A cerimónia de abertura aconteceu na Academia de Ciências Sociais e Tecnologia. A iniciativa, que já vai na sua segunda edição, visa capacitar os militares a enfrentar os desafios emergentes no domínio digital. O curso, organizado pelo Ministério da Defesa em parceria com a Academia de Ciência e Tecnologia, pretende fornecer aos efetivos conhecimentos avançados em segurança cibernética, estratégias de defesa no ambiente digital e técnicas de proteção de dados. Durante a cerimónia da abertura, as autoridades destacaram a importância de preparar os militares para um cenário global cada vez mais marcado por ameaças cibernéticas e pela necessidade de salvaguardar as infraestruturas críticas do país. Compreender o papel da cibersegurança e da ciberdefesa na proteção das nossas infraestruturas críticas. Ampliar e aplicar os princípios e práticas de cibersegurança em contexto de segurança nacional. Integrar esforços interinstitucionais de cibersegurança em contextos que nos permitam coordenar e reagir a ataques cibernéticos e a ameaças à nossa soberania. Como é concebido, este curso prolongar-se-á no período de 10 a 14 de fevereiro e decorrerá num contexto de crescente interconectividade global em que as ameaças cibernéticas assumem uma dimensão estratégica que transcende fronteiras, afetando a estabilidade interna, a defesa nacional e a soberania digital dos Estados. Para que se possa fazer face a essas ameaças, torna-se imperativo que se tenha o conhecimento teórico e prático do ciberespaço, da ciberdefesa e da cibersegurança. Serão dias intensivos de treinamento
com módulos teóricos e práticos que vão abordar desde a gestão de incidentes cibernéticos à implementação de protocolos de segurança digital. Quais são os benefícios? Alencamos 3. Fortalecimento da segurança nacional, apoio ao executivo na formação de políticas estratégicas e a estabilidade e crescimento nacional. O plano reafirma o compromisso com a formação de excelência para os órgãos de defesa e segurança nacional e especialistas da sociedade civil. O plano prepara os efetivos para enfrentar desafios estratégicos complexos, exigindo respostas multinacionais e qualificadas. O treinamento, o segundo de mais de 10 previstos, também contempla discussões sobre as melhores práticas internacionais e o desenvolvimento de estratégias adaptadas à realidade angolana, o que contribui para uma postura de vanguarda na área de ciberdefesa. Pois e assim está cumprida a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela preferência e companhia de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. A seguir tem Girassol Debate. Estamos juntos. Passe bem.